eu acho que para o militar, para a corporação, é feio a tatuagem no rosto. Eu acho. É minha concepção, pô. Você como militar, você como instituição, você entrou pra polícia, você fez a tatuagem depois. Então você como militar, você sabe como é as regras militar. PM Demolidor é demitido por abandonar serviço no carnaval. Ele abandonou o serviço realmente? O que é isso? Nós vamos entender o que aconteceu com o Demolidor. Já fazendo aqui um resumo, né, desse caso, o Demolidor foi nosso convidado já no Fala Globo, por mais de uma vez, no podcast Fala Globo. É um camarada bem bacana, é um camarada diferente, um camarada também polêmico. Ele tem o rosto todo tatuado, ele é todo tatuado e ele também tem o rosto tatuado. Ele viralizou no Brasil quando chamou a atenção de todo mundo pelo rosto, né, tatuado, o PM com a tatuagem na cara. Então, esse é o Demolidor que você está vendo na imagem. E eu já vou aproveitar aqui, né, nesse tema e vou pedir aí a opinião do meu querido Batata, né? Batata, 25 anos de polícia, PM também no Rio de Janeiro. Temos aí demissão do Demolidor. Justo, não justo, covardia, não covardia? Batata, por favor. Ô, Glauber, o que acontece? Quando nós estamos aqui, nós estamos sentados aqui, temos obrigação, que a notícia é a responsabilidade de dar a nossa opinião. Eu tenho 25 anos de militar? Não, eu tenho 30 anos de militar. Porque eu sou praça desde 96, tenho 29 anos de militar, porque eu era fuzileiro naval. E o que acontece, Glauber? Se ele foi posto foi chamado, levado a conselho por abandono de posto, é militar. Independente se ele foi para o carnaval, no camarote ou não, para onde ele quer que seja, que tivesse ido para casa, independente para onde ele foi. Abandonou o posto, abandonou o serviço, abandono de serviço, abandono de posto, crime militar. Com certeza, seja lá em São Paulo, seja aqui no Rio de Janeiro ou em qualquer outra instituição militar, será levado a conselho de disciplina. No caso aí, criou-se uma conversa a respeito das tatuagens que ele fez no rosto. Existe minha opinião e existe a liberdade, existe muita gente pode falar da liberdade de expressão. Eu tenho tatuagem no meu braço, porém, existe uma coisa, eu sou militar e existem coisas que podem perder a característica militar. É a minha visão, é o meu colega, não estou aqui para denigrir a imagem dele, é a minha opinião. E eu acho que para o militar, para a corporação, é feio a tatuagem no rosto. Eu acho. É minha concepção, pô. Você como militar, você como instituição, você entrou para a polícia, você fez a tatuagem depois. Então você como militar, você sabe como é as regras militares. Você sabe como é a visão, a imagem que você tem que passar como policial militar. Eu sou policial militar, sei que algumas situações eu não posso me colocar daquele jeito. Por quê? Porque isso aí é a postura militar necessária. Agora, se você acha que você deve colocar, você achar é uma coisa. Outra coisa é eu colocar informa todo mundo e olhar para você como uma imagem da polícia. Realmente vai criar uma perseguição. É natural, pô. Você cria uma coisa que vai acontecer, pô. Como militar, vou fazer 30 anos como militar, tá aqui o companheiro de bancada aqui, que também tem os seus 30 anos aí de militar e provavelmente, o pensamento dele não vai fugir muito dessa característica. Porque não pensar assim é não ser militar, pô. É não ser. Aí eu vou virar uma carapaça, dizer assim, não, eu gosto muito, acho muito legal. Errado. Então aqui nós temos compromisso com a verdade.
E tá aí a minha verdade, Glauber. Muito bom. A verdade do Batata. Agora, a verdade do Batata também é a sua verdade, que tá no chat aí? Se tu concorda com o Batata, digite 1. Se você acha que o militar não pode ter uma tatuagem no rosto, digita 1. Agora, se você entende as razões do Coutinho, né, do Demolidor, conhecido como Demolidor, digita 2. Eu quero saber a sua opinião no momento que eu pergunto a opinião também do Miqueias. Miqueias, e aí, cara? O que tu acha disso tudo? Glauber, o militarismo é muito complicado, né, cara? Infelizmente, a gente tem os regulamentos e os regulamentos são muito flexíveis para dizer o que é, o que não é, e tudo fica muito discricionário à percepção dos oficiais. Tanto que a gente percebe que no caso do Coutinho, do Demolidor, ele já tinha sido anteriormente processado dentro da instituição, respondido ao processo disciplinar, por supostamente ter tentado roubar uma orquídea. Cara, eu duvido muito que um soldado da Polícia Militar vai tentar roubar uma flor do batalhão. E isso ensejar um processo que vai levar a quase a demissão dele num primeiro momento, a gente já percebe que existe algum nível de perseguição. Agora, o fato é que, com relação às tatuagens, que provavelmente foi onde iniciou todo o problema dele, a tatuagem chamou a atenção, logo na sequência, a exposição na internet. Todo mundo que é militar tem acompanhado aí o quanto que os militares têm sofrido por aparecer na internet, por se expor, por falar. A gente teve o caso agora de uma menina no Nordeste, uma policial feminina, que ela, lavando a viatura, quase também sofreu um processo de expulsão. A gente tem o caso lá do colega da Bahia. Eu mesmo já fui parar na corregedoria uma vez por conta de coisas que eu falei na internet. A instituição detesta essa exposição dos policiais. Agora, não podendo mandá-lo embora, não podendo puni-lo pelas tatuagens, por quê? O que diz quando alguém vai fazer um concurso para a área militar é que as tatuagens não podem ser tatuagens que façam alusão ali a discurso de ódio, a homofobia, a criminalidade, coisas do tipo. E aí, o STF bateu o martelo em 2016 dizendo o seguinte, olha, se não existe lei específica proibindo, o edital também não pode proibir, a instituição não pode proibir. Aí a única instituição até agora que fez uma lei específica sobre a questão das tatuagens foi a Marinha do Brasil. A Marinha enviou um pedido ao Congresso e o Congresso fez uma alteração na legislação dele dizendo que justamente as tatuagens do pescoço para cima seriam impeditivos para se entrar. Só que é impeditivo para entrar, mas não é necessariamente impeditivo para permanecer. A gente tem essa dualidade na legislação. Tanto que na PM do Rio, por exemplo, nós tivemos por muito tempo os editais proibindo o cara de ter qualquer tipo de tatuagem em qualquer lugar do corpo para poder entrar na PM. Mas assim que ele entrava, ele se tatuava inteiro. A gente não me recordo pelo menos de policiais no Rio com tatuagem no rosto, mas ele fazia no corpo inteiro, porque a legislação permite. Agora, o que a gente vê é isso, é discricionariedade dos oficiais que começam a implicar com alguma coisa que a gente chama de coturno sujo, não tem como bater no cara porque o cara falta, porque o cara é corrupto, porque o cara é isso, é aquilo, outro. Eles começam a perturbar em questões idiotas até achar uma brecha para ser expulso. E no caso do Coutinho chama atenção especificamente que a demissão dele decorre de alegarem que ele estava abandonando o serviço para ficar na festa, sendo que havia um outro policial com ele. E esse outro policial não foi demitido. Então, qual é o critério? Qual é o peso para dizer que o Coutinho merece ser demitido, enquanto havia um outro agente, um outro policial com ele no mesmo local, no mesmo serviço, fazendo as mesmíssimas coisas e não ser demitido? Pois é, cara. O Miqueias, muito bem colocado, você é brilhante aí, pontuou bastante coisa. O Batata deu a opinião dele militarizado, né? Eu tenho a minha opinião, que já eu vou expor aqui o que eu penso sobre tudo isso. Mas tem um elemento que pode ser uma perseguição, né? Que como o Miqueias colocou, pelo fato dele chamar a atenção por ser o único cara com a tatuagem no rosto. Mas, como falado pelo Miqueias também, tem a questão da legislação, né? Então, se não é proibido, o cara tem o direito de fazer ou não. Tudo isso é um grande debate. A vida do Coutinho gira em torno disso. Como o Miqueias pontuou, o coturno sujo. Foi pego no coturno sujo. Bom, antes de eu expressar aqui os pontos que eu considero importantes, eu quero saber a opinião do nosso Comanf, né? Mais um militar e militar da Marinha do Brasil citada pelo Miqueias. Por favor, Júlio Roque. Bem, militares são baseados na hierarquia e disciplina.
Então, os regulamentos eles têm que ser bem claros para que não haja nenhuma dúvida no proceder. Então, o soldado da PM quanto às suas tatuagens, eu acho que a PM de São Paulo não tinha algo dentro das suas legislações e regulamentos muito claro que deu a brecha ao soldado a entrar com tatuagens no rosto. A Marinha do Brasil já entrou com regulamentação citada pelo Miqueias, né? Eu tenho tatuagens também. Sofri uma certa visão de alguns oficiais sobre as minhas tatuagens, eram poucas na época, mas fui bastante indagado sobre o assunto, fui até levado uma vez para o setor médico para avaliação dessas tatuagens. Claro, as tatuagens não apareciam quando eu estava uniformizado, isso fez com que fosse repensado, eu estava num período de transição dessa regulamentação, agora a Marinha já faz essas regulamentações para o nível superior, para ter uma regulamentação mais séria, né? Inclusive falando sobre tatuagens no rosto. Cito aqui sobre tatuagens a China, que há pouco tempo regulamentou as suas tatuagens no seu exército. Você pode ter tatuagens no rosto, porém com um tamanho específico. Na regulamentação do Exército da China, você pode ter essa tatuagem no rosto, porém com uma dimensão específica em regulamento. Então é muito bom quando você escreve coisas claras nas suas regulamentações, porque o que é combinado não é covardia. Agora falando da ausência do militar no seu posto. Ausentar-se do local de serviço sem devido motivo, isso incide sobre crime. É claro que você tem que passar primeiro pela regulamentação até que isso seja aprovado como crime. Mas você está infringindo um grande percalço dentro dessa regulamentação. Ausentar-se do local de serviço sem devido motivo. Então, não é porque o militar estava acompanhado de alguém que ele poderia se ausentar do serviço. Ele deveria ter comunicado à central, falado o motivo que ele estava se ausentando, entre outras coisas. Mas, pelo que a matéria diz, ele se ausenta para ir num camarote, né, de escola de samba. E isso não é muito condizente com o meio militar. Então, mais uma vez, eu não venho aqui para falar de X ou de Y, mas eu venho falar da regulamentação. Façam suas regulamentações claras, para que não tenha dúvida quanto à opinião pública e o que acontece dentro da caserna. O que acontece dentro da caserna tem que seguir as normas e as leis, né, regulamentadas por nossa Constituição, mas não pode haver conflito o que a opinião pública acha ou o que os militares acham, que nunca chegaremos a lugar nenhum. Bom, cara, opinião dos nossos participantes e da nossa audiência também. Eu vi aqui 80% digitaram o 1 e apenas algumas pessoas digitaram o 2, né? O 1 era para você digitar se você concordava com a opinião do Batata, opinião que militar não pode ter tatuagem na cara. E o Júlio complementa isso dizendo, ó, a regra é essa, hierarquia e disciplina, e também em relação ao posto. Agora, meus amigos, vocês vão me desculpar. Ô, diretor, coloca a imagem do Coutinho aí fardado, com a tatuagem dele. Eu entendo o seguinte, cara, eu sei que vocês dois são militares, nós temos aí... Tem uma outra imagem, diretor, aqui, tem duas imagens dele, que eu acho que vai ficar melhor. Ele fardado, tá bom? São duas... É essa aí, exatamente. Você tem aí um camarada com a tatuagem na cara e ele tem ali o simbolismo dele. A pergunta que fica é o seguinte, você está precisando de um policial, você tá em apuros. Se chegar esse guerreiro aí, combatente, e te salvar, você fica triste ou feliz? Eu acho que a população que está em casa vai ficar feliz. Quando eu olho para esse cara, de fato, ele não está num padrão estabelecido ou numa cultura militar, mas ele é um polícia. Alguém vai dizer, porra, o cara tá com cara de ladrão. Mas ele é polícia, ele não é ladrão. E tem polícia que tem cara de bom moço e é ladrão. Como é que fica isso? Então, o debate que eu quero colocar para os senhores é o seguinte, o cara fica menos polícia, ele presta menos serviço para a sociedade por ele ter essa cara, e como ele foi meu convidado, é um camarada que tem ocorrência. Recentemente, foram ganhar ele na moto, pode tirar a imagem, diretor, por favor. Foram ganhar ele na moto, ele desceu na moto e ganhou os dois caras. Baleou os dois. Então é um polícia que tem auto de resistência. Mais de um, inclusive, alguns.
Aí a polícia tá botando esse cara para fora porque pegou o coturno sujo. O Júlio Roque talvez não tenha as informações que eu tenho, e aí a imprensa faz o papel dela. Por isso que nós somos a informação além da notícia. E aqui nós vamos dissecar as informações de uma forma que você não vai ver por aí. O que aconteceu? E o Batata, como policial militar, Batata, tu foi alocado no show da Madonna. Policial militar, 25 anos, um cara combatente de guerra lá cumprindo o teu papel militar. A missão fica nessa esquina aí, show da Madonna. Tu quer ir ao banheiro, irmão, tu vai aonde? Como é que o policial militar vai ao banheiro? No caso do Demolidor, ele estava tirando o serviço dele no carnaval. Fardado, na área dos camarotes, ali na área da escola de samba, e o que ele já contou na internet por diversas vezes é que ele foi ao banheiro. Chegando lá, famosos como Sabrina Sato, as pessoas ficaram curiosas por ele ser um PM fardado com tatuagem. Quando ele voltou, o superior fez o quê? Anotou como abandono de posto. Agora eu pergunto, Júlio Roque e Batata, será que em nenhum momento da carreira dos senhores vocês podiam ter tomado uma covardia dessa de abandono de posto? O que tem que ficar em debate é o seguinte, porque o cara fez uma tatuagem no rosto, ele passa a ser menos polícia, ele presta um serviço pior para a sociedade? O cara combateu o roubo, combateu assaltos, combateu o tráfico de drogas, o cara deu a vida dele, o cara tem auto de resistência, alto valor prestado para a sociedade. Aí o cara vai ao banheiro, volta, ou ainda que ele tenha demorado 10, 20, meia hora, não sei. Porra, isso é um abandono de posto porque tem uma norma? Resumindo, quando quiserem, vão botar o Coutinho, o Batata e quem for para a rua na covardia. Quem ganha? A sociedade ganha com isso? Eu não consigo ver. Por favor, Batata. Ô, Glauber, existe uma coisa chamada razoabilidade e proporcionalidade. Referência à tatuagem, tá? Razoabilidade e proporcionalidade. Eu não me importaria que ele tivesse uma tatuagem no rosto. Ele tem o rosto coberto com a tatuagem. Coberto com a tatuagem. Existe uma coisa, nós somos funcionário público. Eu sou policial militar, eu preciso apertar meu cinto, eu preciso ajustar minha farda, porque eu preciso ter uma presença. Quando eu chego na rua, embora eu prenda muita gente, eu prenda muitas armas, eu esqueci a quantidade de armas que eu prendi, eu esqueci a quantidade de flagrantes que eu já tive, perdi as contas de quantidade de confrontos. Mas isso não me dá o direito de eu colocar a imagem da PM do jeito que eu quero. Você, quando é policial militar, você tem a imagem de militar. E eu sou militar no paisano, eu sou militar aqui, sou militar em casa, eu sou militar na folga, no serviço, porque eu sou policial. Quanto a isso, independente de quanto eu faço ou deixo de fazer, isso não quer dizer nada. E o fato dele ter sido preso, eu não estou questionando o fato. O que levou ao abandono dele de posto? Se ele tem um argumento que venha a distorcer o fato dele ter ido ao abandono ter ido ao banheiro e que diversas celebridades tenham agarrado ele lá, prendido ele e ele não conseguiu voltar pro posto, cara, eu tô com ele, eu sou policial, eu não me importo, eu não tô aqui para discutir essa questão. A questão foi me perguntado o seguinte, sinceramente, Batata, o que tu acha do rosto totalmente coberto de peixe? Não é na minha concepção uma coisa de policial, pô. Ele decidiu colocar? Perfeito. Faz dele menos policial? Não. Mas pra imagem da polícia, é maneiro? Não, pô. Como militar, não. Não tem nada a ver. Batata, tu acha a minha imagem ruim? Tu me acha feio? Eu estaria prestando um mau serviço. Olha bem pra mim aqui, vê aqui, o que tu acha? Sinceramente, sem essas paradas de, como é que é o nome? Pederastia. Vamos lá, o que tu acha do Glauber? Olha bem pro Glauber, diga. Perfeito, Glauber. Olha uma coisa muito interessante que você colocou aqui. Glauber, você está aqui, olha como você se arruma, olha a maneira que você se postura. Sabe por quê, Glauber? Porque aqui você desempenha uma função
além de ser tá transmitindo a notícia para o canal, você transmite para o público uma segurança, uma credibilidade. E isso você transparece isso através da sua postura e da sua imagem. Agora, se você coloca aqui uma maneira carnavalesca, isso faria de você um mau profissional? Não, você poderia até ser um bom profissional. Mas a imagem que você transmite de imediato não é a mesma que você transmite aqui. Pois é, mas por militarismo eu estaria errado, porque eu tô com barba. Te peguei, né? Sim. Então, o que acontece, irmão? A minha barba tá feia, mas não pode. Então, o que acontece? Existe uma coisa chamada tradição, e eu respeito a tradição. Inclusive, entendo que é o melhor para a sociedade, beleza? Então, me considero um cara conservador. O Coutinho, não. O Coutinho viu que não tinha uma proibição legal. Então, é o seguinte, irmão. A PM, ela não tá... E o militarismo não segue a regra? A hierarquia de disciplina não está fundamentada, legalizada ali? Não há uma legalidade? E você cumpre porque a ordem está escrita. A pergunta que fica, meu irmão, é: o cara colocou as tatuagens e a PM não fez nada. Por que não fez nada? Porque não tinha como fundamentar na legislação. Aí faz como? Demite o cara porque o cara saiu do posto. Minha pergunta para você, irmão, não tô aqui para defender o Coutinho e te constranger. Porra, vamos ser honestos. Nós podemos dizer que em 30 anos de carreira não vai ter uma possibilidade que um militar sai do seu posto e se ausenta meia hora? Podemos dizer? Me responda. Não, claro que não, Glauber. É extremamente possível. O fato dele ter ido ao banheiro, ter ido qualquer outra coisa, eu não estou dizendo que não houve perseguição ou se houve perseguição. Eu não estou dizendo isso. A clara evidência é o seguinte: ele saiu do posto e o cara anotou. Só isso. Se o cara anotou o posto, ele fora do posto, pegou ele fora do posto, ele que vai estar criando o álibi dele e que venha se defender. A alegação dele é o seguinte: será que a imagem que eu criei, a briga que eu criei com a polícia faz com que seja tendencioso o cara ter uma decisão contrária? Óbvio. Isso é óbvio que vai ter. É óbvio. Se você chega em frente ao juiz, a maneira de você se comportar, e o cara analisa que você é um cara violento, mesmo que naquele crime ali você não tenha cometido toda a violência, existe uma coisa: é ser razoável. É ser razoável e analisar que, se ele criou esse problema, criaria outro. Entendeu? É esse problema. Você cria uma falsa imagem da sua pessoa. Embora não estou dizendo que ele é um mau policial, não. Eu fui perguntado desde o começo. Eu não disse, eu não tenho dados para dizer se ele cometeu o crime ou não. Eu não tenho, eu sei que ele saiu do posto e foi anotado. Até então, ele cometeu o crime de abandono de posto e responde, pô. Como um outro qualquer. Agora, o peso da caneta sobre ele é maior porque ele usa tatuagem ou não? O que tu acha? Possivelmente, se ele tem diversos problemas já anotado anteriormente, com certeza vai pesar, mas... É isso, irmão. E qual é a minha defesa aqui? Defesa, quando eu vejo um policial militar que tem ocorrência, que tem prestação de serviço, o cara que se meteu em confronto pela sociedade, ir pra rua por causa de um abandono de posto, e aí a matéria diz: abandonou o posto para curtir um camarote no carnaval. Meu irmão, curtir camarote no carnaval é o cara que tá bebendo, o cara que tá curtindo. Esse tá curtindo o carnaval. Aí, cara, na boa, tem policial que me interpreta mal. Mas vamos ser, vamos ser honestos, vamos ser justos. Tem polícia que não tem tatuagem e é bandido, é ladrão. E quando ele vai atender a ocorrência, você olha pra ele e acha que ele é polícia, e na verdade ele é ladrão. E tem polícia que você pode até achar que ele tem cara de vagabundo, como alguns acham que o Coutinho tem cara de vagabundo, mas se o cara não for ladrão, se ele for ladrão, é outra história. Mas se o cara não é ladrão, porra, é polícia, irmão. E o cara tem ocorrência. E não é porque ele tem ocorrência que dá o direito dele de fazer tatuagem. O que deu o direito dele de fazer tatuagem é que a legislação não proibia. Portanto, ele fez. E o militarismo não demitiu ele pela tatuagem.
Demite porque o cara abandonou o posto? Porra, na boa, se for assim, eu tenho que ser demitido, você tem que ser demitido. Eu esperava você me falar. Realmente, Globo, no show da Madonna, em algum momento eu mijei ou tu usou fralda. Ninguém usou fralda. Todo mundo vai no banheiro, porra. Eu tô no restaurante, o polícia entra no restaurante, vai lá no banheiro. O polícia, 12 horas de serviço na rua. A PM oferece pra ele o quê? Um banheiro próprio dentro da viatura? Ou o cara tem que ir a algum restaurante e ir no banheiro? Então, cara, essa é a realidade. Ô, Batata, calma aí, irmão. É isso que eu quero falar. A gente está discordando dos argumentos? Estamos, claro. Por quê? Tirar um polícia, um pai de família, demitir o cara nesse argumento, você tem que ter prova que o cara abandonou o posto e foi curtir o carnaval, pô. O argumento do cara, que eu já ouvi no podcast, então eu tenho a obrigação moral e com a minha honestidade falar isso aqui. Porque os senhores não têm esses relatos que eu já tive. Eu estou expondo aqui para vocês. E estou colocando todos nós na situação, porque, irmão, Júlio Roque não teria completado a carreira, você não teria completado a carreira por conta de abandono de posto. Júlio Roque está arriscado ele falar assim, não, eu teria, com certeza. Mas o PM na rua, irmão, na boa, você que é PM, veste uma farda, tu tira 12 horas de serviço, você vai ao banheiro como? Você faz o quê? Porra, você entra em algum estabelecimento e vai no banheiro, irmão. Como o Miquel falou, quero que o Miquel fale também. O cara tá respondendo porque roubou uma orquídea. A orquídea do comandante. Ah, vai a merda, comandante. Orquídea tu guarda na tua casa com a tua mulher, igual na minha casa eu tenho. Hoje, inclusive, eu fui na academia e falei, pô, amor, que orquídea bonita, vamos comprar lá pra casa. Minha mulher foi lá e comprou 2 orquídeas. Coisa linda dentro de casa. Dá um charme no ambiente, né? Maneiro. Agora vem a porra do comandante. A orquídea dele dentro do batalhão. Por perseguição pro cara, bota o cara pra ser o jardineiro da orquídea. Tá de sacanagem, pô. Bota um argumento verdadeiro. Tá cheio de vagabundo dentro da polícia que não é demitido. Aí demite o cara com um argumento desse. Miquel, por favor. Ô, Glauber, a verdade é essa. A gente está tendo uma perseguição aí. Por isso que eu citei o fato dele estar acompanhado. Porque, veja bem, se ele tivesse largado para ir curtir o camarote, para beber, para encher a cara, o colega que estava com ele, se não pegasse também um abandono de posto, pegaria, no mínimo, uma prevaricação. Por ter visto o outro cometendo um crime ou uma transição disciplinar e não ter relatado. Então, por isso que eu reafirmo que eu entendo claramente que há uma perseguição nisso aí. E outra, olha só, a diferença entre abandono de posto ser uma transgressão disciplinar e abandono de posto ser um crime militar é critério do comandante. Ele olha para um e fala, não, você abandonou o posto, eu vou te dar uma advertência. Você abandonou o posto, eu vou te demitir. Você abandonou o posto, eu vou te jogar lá no tribunal militar para você ser julgado e preso. O problema é que a gente tem essa discricionariedade baseado em o quanto que se gosta de uma pessoa dentro daquela unidade. E essa questão de ir no banheiro é uma situação muito grave. A gente teve um caso de um policial do Rio de Janeiro que estava baseado na Avenida Brasil e pediu para ir ao banheiro. Sabe o que falaram para ele? Olha, não tem viatura para te render, você aguarda aí. Aí o que acontece? Se aquele policial mija na rua, alguém fotografa e filma, aquele policial está expulso. Aquele policial vai tomar 30 dias de cadeia. Eu lembro de um caso também de um subtenente, um sargento do Corpo de Bombeiros, que foram resgatar um corpo carbonizado, só de 40 graus no Rio de Janeiro. Eles tiraram a gandola e a cobertura, por conta do calor. Eles tomaram 30 dias de prisão, porque aquilo era atentatório aos valores do Corpo de Bombeiro Militar do Rio de Janeiro. Então qual é o critério? O critério é o critério que o comandante quiser. Não há o que se falar em, ele estava realmente errado. Se ele tivesse errado, o colega que estava com ele tinha sido expulso também. A verdade é essa. É perseguição, sim. Os caras não têm limite. Quando não gostam, o cara vai ser punido. Não importa a gravidade. Porque tá lá, é grave, médio ou leve, mas a critério de quem? Do comandante. Quantos dias de prisão, quantos dias de detenção? A critério do comandante. Aí você vai ter um cara que vai fazer acontecer, vai tomar uma advertência, e o outro vai tomar 30 dias de prisão. E tá claro isso no caso do Coutinho. Pois é. Eu vou reafirmar. Por que o colega se salvou? Pois é, Miquel, pois é. O Batata tá quase saindo da cadeira aqui, eu vou passar a palavra para ele. A questão que irmão, é valor social. Movimentar uma máquina por conta de uma orquídea. Movimentar a corregedoria por conta de uma orquídea. A população
tá morrendo diariamente na rua por falta de polícia, por falta de um polícia que atue como polícia. Polícia combatente, um polícia que quer ser polícia. Se o cara tá tatuado, realmente, se você tem alguma legislação, ele vai responder. Não tem, tanto é que ele tá na polícia até hoje. Se não tem legislação, vai ter que atuar aí com a tatuagem, faz uma lei e evita as tatuagens no próximo. Agora, movimentar a máquina e tirar um polícia da rua por conta do orquídea ou por conta disso, por covardia, eu não consigo ver de outra forma. Por favor, Batata. Ô, Glauber, aqui só tem militar. Menos eu. Vamos lá. Só tem militar, ele, o Biquer já foi. Você sabe que todo local você tem um ponto de comunicação. No Rude, tu tem um telefone. E você informa a sua base, vou ao banheiro, pô. E tu vai. Tu não pede pra ir no banheiro. Eu posso sair daqui pra ir no banheiro? Você sabe disso, pô. Eu posso sair daqui porque eu preciso ir no banheiro, vou abandonar o peixe. O cara fala, não vai não. Caô, isso é mentira. Estou indo ao banheiro, estou apertado, estou indo ao banheiro. Tu vai entrar dentro da tua aventura e vai, pô. E acabou. Ninguém vai te punir por isso. Ninguém vai te punir por isso. Ninguém. Não vamos criar coisas onde não tem. Exceto se você tiver tatuagem no rosto, né? Porque o cara foi demitido. O cara foi demitido o seguinte... Ô Glauber, eu não quero criar o cara de acusação dele, mas já que a coisa tá desse jeito, você mesmo falou o quê? Ele foi aonde? No camarote, no banheiro. Primeiro ponto, quando você tá num ponto de policiamento, você vai entrar dentro de um camarote pra ir ao banheiro? Só tem dentro de um camarote o banheiro? Tá de brincadeira comigo. Já vamos falar. E, voltando ao assunto... Você mesmo falou que muita gente interagiu com o rapaz porque gostaram da tatuagem dele e ficou interagindo com ele. O outro colega então voltou e ele ficou lá interagindo? Foi isso? Foi isso que aconteceu? Porque o outro não estava com o rosto todo tatuado e não ficou interagindo. E aí chegou lá o garoto lá e ele tomou uma pancada porque ele estava lá dentro do camarote interagindo? Ué, meu amigo, é o que você está escrevendo para mim. E se foi isso, eu não estou entendendo aonde está o problema de... Por quê? Ir ao banheiro é uma coisa, interagir porque ele tem tatuagem é outra. Eu sou militar, pô. Para aí, eu sou militar e sou um cara com 100 e poucos mil pessoas que são meus seguidores, tô aqui todo dia, ando na rua, as pessoas falam comigo. E eu fardado dentro da comunidade, eu tô trabalhando, as pessoas, batata. No momento, não posso falar agora não. Agora não posso não. Eu não largo meu fuzil, vem me agarrar. Pô, qual é? As coisas não funcionam desse jeito. Tá bom então. Então tá bom, é isso aí. Eu não quero ver o mesmo acontecendo contigo. Se acontecer, eu vou vir aqui, vou ter a mesma postura que eu tô tendo com o Coutinho. Eu não sei como é que o Coutinho é do serviço, eu não sei como ele é dentro de casa, eu não sei a honestidade dele, eu presumo que tenha, da mesma forma que eu presumo a sua, Batata. Então, os argumentos que eu tô vendo aqui é o seguinte, eu penso no valor social, eu penso que a polícia tem vários problemas e tá cheio de vagabundo na polícia, fardado na rua, continuando na polícia, beleza? Aí tu bota um cara na rua com um argumento que, na boa, todos seriam demitidos. Você seria, Júlio Roque, por abandono de posto? Bem, Glauber, o que eu vejo é a brecha jurídica dentro da regulamentação da Polícia de São Paulo que ocasionou, né, esse grande imprevisto e essa grande discussão que está acontecendo. É o seguinte, se tivesse regulamentado, a tatuagem não poderia ser o pivô disso tudo. Primeira coisa. Segunda coisa, ninguém está falando da competência e das habilidades do policial por causa de tatuagem, porque nenhum tipo de tatuagem tira ou coloca habilidades em uma pessoa. Então, as pessoas podem ser completamente tatuadas e habilitadas para tal, ou nenhuma tatuagem e habilitadas para tal. Isso não é um motivo que vá tornar essas pessoas diferentes para tal tarefa. Isso que fique bem claro. E em terceiro caso, nessa empreitada de não estar regulamentado, fica-se no ar em que a PM não o queria, por não estar regulamentado, ela tem que aceitar. Mas, porém,
teremos que falar de uma coisa chamada uniforme. Todos os militares, seja do bombeiro, da polícia ou das Forças Armadas, todos os militares são representantes da instituição. Então, você que é um soldado, um coronel, um almirante, um cabo, um sargento, você vai representar a instituição ao qual você pertence. Representando sim, como? Pela sua imagem. E é por isso que todas as instituições têm seus uniformes, para representar tal instituição. E essa representatividade para uma tatuagem no rosto, infelizmente não regulamentada, veio a se tornar o pivô de tudo, Glauber. Então, eu só consigo concluir que tem um elemento perseguição. Bom, cada um aqui tem uma opinião, né? Eu, pelo visto, eu estou sozinho nessa, o Miquéis ali um pouco comigo também, nos argumentos da perseguição. Respeito a opinião dos senhores, acho que nós conseguimos explanar e causar uma reflexão para a sociedade, para as pessoas que estão em casa. Entendo que o principal para uma sociedade para uma instituição pública é o valor social, é entregar serviço, prestação de serviço para a sociedade, e eu entendo que isso que aconteceu com o Coutinho não deveria acontecer, e eu encorajo fortemente a Polícia de São Paulo a ter o mesmo vigor com todos os policiais que, apesar de uma boa aparência, são bandidos, e certamente tem, seja praça, seja oficial. Beleza? É isso. E Coutinho, você está convidado para estar aqui no podcast comigo e contar a tua versão. Eu já conheço parte, então estou te aguardando aqui para o Fala Glauber Podcast. Batata é meu convidado para assistir, Júlio Roque, a nossa audiência e Miquéis também. E aí formaremos uma opinião melhor sobre esse ponto. Bom, cumprindo a nossa missão de te dar notícia e informação, além da notícia, você tem reflexão para discordar de mim, e eu acredito que a maioria das pessoas vão discordar de mim, porque realmente quebra paradigma, né? É uma quebra de paradigma, quebra da cultura, da tradição militar. Vamos para o próximo bloco, mas antes eu vou te pedir para você digitar um aí, né, cara? Se você tá com o Batata e o Júlio Roque nessas questões aí, principalmente com o Batata, digita um aí, porque eu já vi que 80% das pessoas é Batata. Estão contigo. Eu tô no time dos que digitariam 2, porque eu acho que é perseguição, e o mais importante para a sociedade é o valor que esse cara entrega como policial. E não é o rosto. Vai ter o policial que tá gordinho. O uniforme é o padrão do cara. A cara dele não é o uniforme, ele é ele. Com barba ou sem barba. Agora, se não tem a regra, o cara foi lá e fez. Bom, é isso.